Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à nossa aula, obrigada por participarem aqui junto conosco na Apex. Eu fui convidada para trazer aqui um tema para vocês, nós vamos conversar, esse espaço aqui está aberto para a gente trocar ideias, né? Então, o tema da nossa palestra de hoje é afetividade e proexis. Então, o pessoal que já está aqui, me dá um ok, estão me ouvindo bem? Só para a gente confirmar, tudo certo aí com vocês? Bom, a gente sabe que, né, nós temos o princípio da descrença, então, para a gente começar a conversar, eu quero dizer para vocês, não acredite em nada, nem mesmo no que eu informar aqui. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Cada um de vocês aí vai poder contribuir também, nosso chat está aberto para que você possa trazer também as suas experiências e falar, bom, olha, essa ideia que você está trazendo não é bem assim, eu experimentei de uma forma diferente. Então, está aberto o nosso canal aqui para que a gente possa bater um papo, certinho? Bom, pessoal, eu preparei aqui alguns tópicos para a nossa aula, né? A gente não tem a pretensão de maneira nenhuma de esgotar esse assunto, é impossível, né? A afetividade, ela abre aí vários leques, então, só para a gente delimitar o nosso tema aqui, o que eu trouxe hoje para nós discutirmos. Definição de afetividade e os seus sinônimos, valores pessoais como bússola para a afetividade, o crescendo vida afetiva a dois, dupla evolutiva. É possível realizar ProEx sem dupla evolutiva? Se vocês puderem, eu já gostaria que vocês fossem respondendo essa pergunta aqui para a gente. Sim ou não? Que é a pergunta aqui do nosso tópico número 4 da nossa aula. Você que está nos acompanhando aí pela web, você acha que é possível realizar ProEx sem dupla evolutiva? E aí, no final, a gente vai colher essas respostas aqui para a gente discutir a respeito desse assunto. E aí, vou trazer a conclusão aqui, a gente fecha o nosso raciocínio, tá bom? Então, estou acompanhando vocês aqui no chat, precisando só mandar pergunta que a gente responde. Bom, vamos começar definindo, né? O que é afetividade? Então, se a gente olhar o dicionário, né, se a gente olhar os dicionários que a gente tem aí à nossa disposição, a gente pode extrair vários significados do termo afetividade. Primeiro, demonstração de um sentimento de bem-querer, de ter carinho ou cuidado com alguém. A afetividade, ela é responsável por criar laços entre as pessoas. É uma reação apresentada por um sujeito diante de estímulos internos ou externos, cujas manifestações são os sentimentos e as emoções. E, por último, é demonstração de amor que um ser humano apresenta a quem ama. Bom, o Marcelo está escrevendo aqui para a gente. Penso que os intermissivistas deveriam esforçar-se mais para constituir dupla evolutiva. Bacana, Marcelo, a gente vai discutir aí a respeito desse assunto ao longo aqui da nossa web. E aí, vocês que estão participando podem responder a pergunta. Vocês acham que é possível realizar ProEx sem dupla evolutiva? Vão respondendo que a gente vai aí destrinchando esses conceitos aí ao longo da nossa aula. Bom, afetividade. Então, você demonstra um sentimento de bem-querer, você cria laço entre as pessoas. A afetividade também pode ser uma reação diante de estímulos internos ou externos e, por último, a demonstração de amor. Então, nós percebemos que a afetividade, ela tem várias conotações. Então, nós temos múltiplas relações afetivas. As nossas relações afetivas começam dentro de casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos parentes mais próximos, com o animal de estimação, né? Depois isso vai se ampliando, aí a gente começa a frequentar colégio, e aí a gente sente afetividade, né? A afetividade começa a aparecer ali pelos nossos colegas de turma, começam a aparecer os grupos, né? Aqueles que eu tenho mais afeto, aqueles que eu tenho menos afeto, e isso vai se construindo aí ao longo da vida da pessoa. Mas a gente sabe que a relação de afeto aí que mais traz debate, que mais suscita aí questionamentos,
é o relacionamento da dupla, dos parceiros, ou marido e mulher, enfim. O que é sinônimo de afeto? Então, nós temos alguns sinônimos de afeto: amor, apego, simpatia, ternura, afeição, estima, carinho, admiração e dedicação. Se nós estamos falando de um afeto entre parceiros, entre dupla evolutiva, entre marido e mulher, é óbvio que a gente vai dar ênfase aqui para o amor. Aqui, por nós usarmos muitos conceitos aí, né, de conscienciologia, de mental soma, às vezes essa palavra é pouco utilizada. Afeto é igual a amor, amar alguém, gostar de alguém, expressar amor por alguém, dizer oi, eu te amo. Isso é afeto, é a manifestação do afeto, que pode se traduzir também em amor. Então, como eu disse para vocês, a nossa aula ela será focada no afeto entre os parceiros, entre a dupla, entre marido e mulher. Bom, tem agora uma participação. William, boa tarde. Como construir dupla evolutiva? Faz muitos anos que eu não consigo namorada. Um pré-requisito para a dupla. William, desculpa, a gente vai tentar responder a sua pergunta. A gente sabe que não tem fórmula pronta, né? Mas aqui essa aula, um dos objetivos é justamente a gente fazer uma autopesquisa, a gente entender por que eu quero constituir uma dupla evolutiva e qual que é o caminho mais exitoso para a gente chegar nesse ponto, certo? Então, aqui no decorrer da aula, espero que eu consiga responder a sua pergunta. Bom, a gente precisa, né, antes de falar de dupla, antes de falar de viver aí uma vida em conjunto com outra pessoa, a gente precisa ter muito certo para a gente, muito inquestionável, quais são os nossos valores, né? Quais são os aspectos que são importantes para mim, o que eu não vou abrir mão. Então, para isso, a gente vai ter conceitos como autoafeto, autorrespeito e autovalor íncito. Bom, a gente vai estudar isso aqui, esses 3 pontos de maneira individualizada, para a gente começar a trocar uma ideia a respeito da constituição aí de dupla evolutiva. Então, vamos lá. Começando aqui com a questão do autoafeto. O que é o autoafeto para vocês? Alguém tem alguma ideia? O pessoal que está aí no chat? Autoafeto é eu gostar de mim mesma. Então, a primeira pergunta, você gosta de você mesmo? Se você fosse ter um relacionamento com uma pessoa como você ia gostar de você? Você ia gostar dessa pessoa? Você queria estar junto dessa pessoa? E como que a gente faz para a gente se gostar? Primeiro, autoconhecimento, né? Eu preciso saber como eu sou para saber se eu gosto de mim. E se eu não gosto de mim como eu sou, eu vou aí promover as minhas reciclagens para que eu possa ser uma pessoa que eu goste. Outra pergunta, você se cuida? Ou você é aquela pessoa que acha que assistência é só para o outro? Eu preciso, de toda maneira, ajudar as pessoas, eu preciso, de toda maneira, promover o bem-estar para o outro. Tá ok, mas e você? Você se cuida? Você faz atividade física? Você cuida da sua alimentação? Você faz coisas que você gosta? Você tem atividades prazerosas? Você se relaciona com pessoas que você gosta? Porque, às vezes, você se coloca em algumas mesologias, em algumas situações que vão fazer com que você fique doente. E aí, você está se cuidando? E o que você faz por você? O que você gosta de fazer? E o que no seu dia, né, ou na sua semana, qual é o espaço da sua agenda lá que você tem para você, para aquilo que você acha importante? Seja assistir um filme, seja ler um livro, seja fazer uma caminhada, seja sair com os amigos, seja assistir um seriado, enfim. O que você faz por você? Na sua agenda, tem espaço para você? Isso é o autoafeto, autocuidado. Então, para a gente começar a pensar em ter um relacionamento com outra pessoa, eu preciso saber se eu estou me cuidando, se eu gosto de mim, se eu me cuido e se eu faço por mim as coisas que eu julgo serem importantes.
Pessoal, vocês estão me acompanhando bem? Podiam me dar um ok aqui com relação à questão do som, dos slides? Está tudo bem? Marcelo, Willy, podem me dar um ok? Só para a gente se certificar aqui de que está tudo certo, que vocês estão conseguindo acompanhar. Estou esperando um ok de vocês aqui. Ok, obrigada, muito obrigada. Bom, além do autoafeto, eu preciso desenvolver uma questão que aí começa a ser até mais abrangente, que é o autorrespeito. Ok, eu gosto de mim. Eu acho que eu sou uma pessoa legal, eu me cuido, eu faço o que eu gosto, tranquilo. Mas você se respeita? Você sabe o que é dignidade? Você é uma pessoa íntegra? Ou você seria capaz de se diminuir aí para caber no mundo de uma outra pessoa por uma carência afetiva? Então, às vezes, você vislumbra aí a possibilidade de ter um relacionamento com uma determinada pessoa, mas você teria que fazer aí muitas concessões, ser uma pessoa diferente até daquela pessoa que você é, para caber no mundo daquela pessoa, para ter uma relação afetiva, digamos, a qualquer custo. E o que acontece? Você não está sendo digno de você mesmo, você não está se respeitando, você está afetando aí a sua integridade como pessoa. Então, algo que é muito importante nas suas relações afetivas em geral e às vezes na sua relação aí com um parceiro afetivo, uma dupla evolutiva. A gente precisa saber dizer não. Por quê? Primeiro, para que eu não me violente de querer fazer algo pelo outro que eu não acho correto, né? Então, por exemplo, você está lá com a sua agenda cheia, transbordando, né? Você saiu para trabalhar com o seu dia todo programado. Aí vem o seu parceiro, da sua dupla, e pede para você pode ir ao banco para mim? Naquele dia, você pode ir ao banco? Não, naquele dia você não pode. E aí, você sabe dizer não? Ou você vai se diminuir para caber dentro do mundo daquela pessoa e fazer o que ela está te pedindo? O que se espera aí de um relacionamento maduro, de um relacionamento saudável? Que você possa chegar para aquela pessoa que você convive, que você ama, e dizer para ela, olha, hoje eu não posso, eu consigo amanhã. Amanhã é bom para você? Você acha que amanhã dá para a gente esperar? Porque hoje realmente eu já estou com o meu dia todo programado. Isso é saber dizer não. Você precisa ser desrespeitoso? Não. Você precisa ser agressivo? Também não. Mas você demonstrou para aquela pessoa que você tem a sua própria rotina e que naquele momento aquilo que ela está lhe pedindo vai interferir aí na sua programação e até certo ponto é um autodesrespeito com o que você programou para você. Agora, a gente está falando de uma emergência, então a pessoa está passando mal, precisa ir para o hospital. Aí é uma emergência. Aí a gente para tudo, aí você não está sendo desrespeitoso com você. Você está atuando para ajudar, de fato, aquela pessoa que está precisando de uma ajuda e tem você ali para acudir aquela situação, né? Então, a gente precisa aí também entender que, às vezes, eu vou precisar fazer uma concessão, mas, às vezes, eu vou precisar saber dizer não, como autorrespeito comigo mesmo. E aí, o último, que nós já comentamos, você seria capaz de se diminuir para caber no mundo de outra pessoa por carência afetiva? A gente sabe que a carência afetiva é algo que incomoda as pessoas aí ao longo, né, do seu processo existencial, mas a gente tem ferramentas também para aprender a lidar com isso, né? A partir do momento que você não tem um parceiro, que você não tem uma relação afetiva, quem sabe não é o momento aí de você aprofundar os seus estudos, a sua autopesquisa, fazer o que você gosta, né? Se cuidar, aí a gente falou aqui do autoafeto. Gostar de você mesmo, se cuidar, fazer por você o que lhe dá prazer, né? E aí ir construindo um você mais forte, digamos assim. Uma pessoa que vai conseguir viver com a outra porque está inteiro, está investindo em você mesmo. Depois do autorrespeito, a gente tem um conceito que é o alto valor íncito.
Esse tópico eu tirei lá do livro do Eduardo Martins, que por acaso é o meu duplista, e aí, o livro dele, Higiene Consciencial, e a gente conversa muito sobre isso. Foi um verbete também que ele apresentou, que é o alto valor íncito. Antes de você dar valor para uma outra pessoa, você precisa dar valor para si mesmo. Então, você dá mais valor à sua opinião ou você dá mais valor para a opinião alheia? E aí, quando a gente fala, né, sua opinião ou opinião alheia, o que a gente precisa separar? Os amigos, o seu parceiro, a sua família, são pessoas habilitadas a te trazerem opiniões no sentido de te dar um feedback aí de como que você está atuando, como que numa determinada situação você atuou, o que você precisa melhorar. Então, não é quando a gente fala dar valor mais a você do que a opinião dos outros, não é quando a pessoa vem com um feedback positivo para você. Então, ok, você sabe como você funciona, você tem seus valores, você tem lá os seus conceitos, mas quando vem um feedback de uma pessoa, né, e que está carregado ali de, digamos assim, de conteúdo que você possa aproveitar, você vai dar valor à opinião do outro, mas você não vai se subjugar a essa opinião do outro. Quando a gente diz você dá mais valor à opinião, à sua opinião ou à opinião alheia, quer dizer o seguinte, você é capaz de sacrificar a sua felicidade com medo do que as pessoas vão pensar de você? Aí você não está se valorizando, né? Olha só, oi Sabrina, a Sabrina, oi amiga querida, e quando o parceiro não entende o seu não, o que podemos fazer? Boa, Sabrina, já vou responder isso para você. Então, aí a gente está falando da questão da opinião alheia. Outra coisa, você se subjuga à vontade dos outros? Então, a vontade do outro, ela é mais importante do que a sua própria vontade? Sabrina, eu acho que dá para a gente puxar um link aqui para responder a sua pergunta, né? Que você puxou aqui a respeito do autorrespeito, você sabe dizer não. E aí é uma questão bem delicada, porque a gente controla o que a gente faz, né? A gente controla a nossa manifestação, a manifestação do outro, infelizmente, a gente não consegue controlar. Então, se o seu não é um não legítimo, digamos assim, se o seu não é um não que está manifestado aí em prol do seu autorrespeito, se a pessoa não entende, aí eu acho que o problema é dela, né? Então, não sei, de repente aí seria o caso de procurar um mediador, uma terapia. Eu trabalho muito, para quem me conhece aí sabe que eu trabalho com direito de família, mas eu falo que o direito de família sozinho não resolve os problemas, né, de uma família, de um parceiro, de parceiros, enfim, a gente precisa da equipe multidisciplinar. Às vezes, né, a pessoa não sabe ouvir um não, né? E aí você vai ter dificuldades de acessá-la, de fazer com que ela entenda que aquele não, às vezes, é a manifestação do seu autorrespeito. Às vezes essa pessoa está precisando de ajuda. E aí, você que consegue ajudar? Depende, né? Tudo tem limite. Às vezes a gente consegue ajudar até a página 50, 60, mas na página 70 é com a pessoa. E aí, se ela não consegue entender o não, muito provavelmente a imaturidade aí vai ser dela e ela vai ter que trabalhar isso, né? Então, você se subjuga às vontades dos outros? Se o seu não para você é um não sincero, é um não que vai te trazer autorrespeito, e a pessoa entende que você teria que fazer a vontade dela sobre todo e qualquer aspecto, muito provavelmente existe aí uma relação que não está fazendo bem, né? Questão do alto valor íncito também. Você acha que não é merecedor? Então, você tem lá, você mora numa casa legal, você tem um carro legal, você tem um parceiro legal, você é inteligente, você fez uma faculdade bacana, você tem bons amigos, mas você acha que você não é merecedor daquilo tudo. Por quê? Por que você não está se dando valor? Às vezes, a pessoa encontra o parceiro ideal, né? A dupla evolutiva ideal. E ela fica ali anos e anos e anos olhando para aquela pessoa como se ela fosse, desculpa a expressão, gente, mas como se ela fosse um deus. Né? Olha, eu achei assim
a pessoa mais maravilhosa do universo. E aí o que ela faz? Ela acha que ela não é merecedora daquela pessoa e ela se subjuga. E aí o relacionamento começa a minar. Por quê? Porque ela acha que ela não tem valor. Quem tem valor é aquela pessoa que está com ela. E ela não é merecedora de estar com aquela pessoa. Ou seja, ela não está se enxergando. Todo mundo tem valor. Todo mundo tem o seu próprio valor. Então, se você ainda não encontrou o seu, aprofunda sua autopesquisa, porque com certeza você tem as suas características aí que vão te impulsionar, te jogar para cima, vão fazer você entender que você é uma pessoa valorosa e que você merece respeito por conta disso. Outra coisa, você sabe o que é certeza íntima? Certeza íntima é aquilo que podem dizer o que quiserem para você. Você sabe que é aquilo que você precisa fazer. Então, por exemplo, em termos de profissão, né? Eu vou puxar para mim aqui, eu que fiz direito, muitas pessoas às vezes falavam para mim que em um determinado momento da minha vida, trabalhando em núcleo de prática jurídica, eu precisei fazer tribunal do júri, né? E nessa época, alguns colegas olharam para mim e falaram: nossa, Morena, você é muito boa nisso, você tem que investir nisso. Mas eu tinha certeza que não, que a minha linha de PROEX, ela estava dentro do direito de família. Então, isso era a minha certeza íntima. Eu não me subjuguei às opiniões dos outros ou o que eles estavam falando naquele momento. Eu sabia que aquilo era uma atividade que eu estava exercendo num determinado período da minha vida, mas que não era a minha rota, né? Então, é a minha certeza íntima. E você? Quais são as certezas íntimas que você tem na vida? Você vai abrir mão delas para viver com uma outra pessoa a qualquer custo, né? O Willi falou, incluir num artigo que vou apresentar no Fórum para Direitologia, o conceito de reciprocidade afetiva, que está no livro do seu duplista. Pode aprofundar esse assunto? Legal, Willi, posso. A reciprocidade afetiva, a gente vai falar dela aqui mais à frente, mas é justamente isso. É você, com base nos conceitos de autoafeto, autorrespeito e alto valor, você encontrar uma pessoa, porque, gente, a gente atrai, né? Vai aparecer aí para você a pessoa que vai combinar com as suas características. Então, se você tem isso muito firme, o seu autorrespeito, o seu autoafeto e o seu autovalor íncito, vai se aproximar de você uma pessoa que vai ter um sentimento de amor, de afeto recíproco. Porque o amor, ele não pode ser uma linha de mão única, né? Ele tem que ser uma via de mão dupla. Então, peraí, você acha que você faz mais pelo seu duplista do que ele faz por você? Aí você vai ter que se estudar. Primeiro, a gente não cobra, o amor não cobra, né? O amor, ele essa reciprocidade afetiva é um caminho aberto. Então, hoje eu tô com vontade de fazer um agrado para a pessoa e amanhã ela tá com vontade de fazer um agrado para mim. E é uma linha fluídica, isso flui, e isso é recíproco. Se você dá mais de si para o seu companheiro do que o seu companheiro dá para você, enfim, vice-versa, não vai dar certo. Né? A reciprocidade afetiva, ela quer dizer que aquilo que você sente é recíproco. E que a atenção que você dá é recíproca também. E você não precisa cobrar do outro, né? Porque o grande erro que as pessoas cometem é esse. Não, eu vou dar o meu melhor para você e quero que você me dê o seu melhor também. Mas às vezes a pessoa não está bem. Às vezes a pessoa ainda tá aí procurando se encontrar, enfim. Então, essa reciprocidade afetiva é algo que precisa fluir entre a dupla, fluir aí entre os parceiros, mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, tá, Willi? Pessoal, obrigada pela participação de vocês aí, fica muito mais bacana a aula e se a gente pode trocar ideia. Se vocês não concordarem com o que eu tô falando, bota aqui que a gente conversa, tá bom? E aí, eu peguei essa frase no livro da professora Malu Balano. O que nos cega é desamor. Abraham Maslow, ele é um psicoterapeuta, né? E o livro da professora Malu, Autocura através da reconciliação, ele também foi fonte aqui das nossas referências bibliográficas. Lá tem um alto e profundo estudo sobre afetividade, né? Então, eu recomendo aí para quem quer destrinchar mais esse assunto, o livro da professora Malu também é uma referência muito bacana. Então, o que nos cega é desamor, aquilo que tira a nossa lucidez, tira o nosso discernimento,
tira a nossa capacidade de avaliar as situações, é desamor. Não serve. Então, pessoal, às vezes, abrir mão aí de um relacionamento que não tá legal, machuca, dói. Às vezes são anos e anos aí você vivendo com uma pessoa, enfim, mas às vezes as coisas, né, precisam tomar outro rumo. Se você está perdendo o seu discernimento, se você está perdendo aí a sua capacidade de optar entre, né, coisas simples da vida, muito provavelmente a tua lucidez está aí sendo comprometida e amor aqui não é, né? Bom, continuando aqui nos valores pessoais como bússola aí para afetividade, e puxando essa frase que eu li aqui para vocês agora, o que nos segue é desamor, a gente sabe que em determinado momento da vida, as pessoas elas podem se separar, né? E aí, a pessoa não quer mais ficar com você, a pessoa quer tomar outro caminho. E essa separação, será que ela não vai ser evolutiva para você? Ou você tomou a decisão de se separar? Será? Será que isso é o fim da linha? Será que agora não tem mais jeito para mim? Gente, essa separação, ela pode ser muito evolutiva para você. Primeiro, sabe aquela frase, quando um não quer, dois não brigam? Então, não faz sentido você permanecer com uma pessoa que não demonstra reciprocidade afetiva por você e que não quer ficar com você. Então, isso é cláusula pétrea, ok? Né? Quando não quer, dois não brigam, cada um vai seguir aí a sua vida. Você vai sofrer? Vai, você vai sofrer. Primeiro porque tem aí a questão do hábito, né? De viver, às vezes, com aquela pessoa, e tem as questões de carência afetiva, etc. Mas, se você fizer bom uso desse laboratório, né? De estar sozinha, de estar sozinho, de se conhecer e de entender que aquele relacionamento terminou, mas que deixou coisas boas e deixou aprendizado para você, isso pode ser muito evolutivo na sua vida. E aí eu trouxe essa outra questão, relacionamentos sucessivos, pode ser uma perda de oportunidade. Então, às vezes a pessoa separou, mas ela não consegue ficar sozinha. Ela precisa arrumar um companheiro ou uma companheira o mais rápido possível. Às vezes isso é uma perda de oportunidade. Às vezes, o fato de você ficar sozinho por um tempo vai te preparar para que você amadureça, cresça, se conheça e você entre num relacionamento diferente. Que você saiba o que você quer, que você tenha aí de maneira mais consolidada os seus conceitos de autovalor, autorrespeito e autoafeto, para você entrar num relacionamento muito melhor. O Willi está perguntando, desamor é sinônimo de ódio? Pode comentar as possíveis causas e terapêuticas para a falta de desamor por si próprio? William, eu não acho que desamor seja sinônimo de ódio. O desamor, ele pode ser, tá me fugindo a palavra aqui, pode ser a indiferença. Então, desamor, indiferença, né? Às vezes a pessoa é indiferente com você, às vezes você é indiferente com a pessoa, indiferente com a situação. Quais são as causas aí desse desamor? Então, quando você fala por si próprio, né? Tá faltando autoafeto. E tá faltando autoafeto por quê? O que você não tá feliz? O que você acha que você precisa mexer que você não tá mexendo? No que você acha que você precisaria investir que você não tá investindo? Por que a gente não gosta da gente mesma? A gente não gosta da gente mesma quando a gente está fazendo algo que a gente entende que não é coerente. Então, qual é a sua linha de coerência? E isso aí, a gente tem aqui dentro da Conscienciologia ferramentas que vão nos ajudar a descobrir aí o fio da meada, né? O que está acontecendo. É o que eu falo, eu trabalho com a equipe multidisciplinar porque eu, como operadora do direito, digamos assim, não tive a oportunidade de estudar aí psicologia, que é minha grande vontade ainda, um dia isso vai acontecer, mas eu trabalho muito com terapeutas que fazem aí esse trabalho comigo lado a lado, né, quando as pessoas estão se divorciando. Então, eu vejo muito empiricamente que isso acontece. Mas eu penso, Ili, que numa situação dessa,
fazer um acompanhamento terapêutico, procurar laboratórios, dinâmicas, enfim, isso aí vai ajudar demais. Existe um verbete relacionado com relacionamentos sucessivos. Fugacidade de vínculos afetivos. Legal, não conheço o verbete, vou procurar saber. Mas é isso. Isso que a gente estava falando aqui. Então, Ili, vamos procurar aí o fio da meada, né? Qual que é a possível causa e quais são as terapêuticas para a falta de desamor por si próprio. Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, a gente pode ter separações que são evolutivas, ainda que essas separações causem dor, né, causem desconforto, cause aí uma mudança de vida, você vai precisar rever os seus conceitos, rever a sua rotina, enfim. Isso, no final das contas, se você souber tirar proveito, pode ser muito evolutivo para você. Agora, essa pergunta aqui, antes da gente tirou o efeito aqui, eu queria... Tinha um efeito aqui para passar para vocês, mas tudo bem, dá para a gente pegar bem o sentido disso aqui. Então, nós vimos aí primeiro os nossos conceitos, né, o nosso fortalecimento enquanto consciência, enquanto indivíduo, e aí a gente começa a se preparar aí para ter um relacionamento, e aí a grande pergunta que fica: você se relaciona com seu parceiro ou parceira por amor ou para realizar o seu ProEx? Aí vocês vão me perguntar, mas peraí, dupla evolutiva não é para realizar ProEx? É uma ferramenta. Mas e aí, você vai ter um relacionamento só para realizar o seu ProEx? Como é que é isso? Isso é cosmoético? Você procurar uma pessoa para ser ali, para estar ali contigo ombro a ombro, só para você realizar a tua ProEx? Será que é isso mesmo? Isso, pessoal, é algo que eu vejo, né, e eu que acompanho aí alguns divórcios, né, eu vejo que as pessoas estão cada vez mais egoístas, que o altruísmo, ele tá, de fato, ficando de lado. Então, eu penso, né, e pelas minhas pesquisas e por tudo que a gente conversa, eu e o Eduardo, tudo que a gente, né, desenvolve aí dentro desse ramo, a gente tem essa convergência aí de assuntos, né, aí dentro da afetividade, que você se relacionar com uma outra pessoa, primeiro, tem que existir amor. Se não existir o amor, esse relacionamento ele não vai se sustentar. Mais cedo ou mais tarde, a coisa não vai dar certo, né? Agora, você falar, não quero ficar sozinho porque eu preciso de alguém para realizar meu ProEx. Eu acho que cabe uma reflexão, né? O ideal não é juntar os dois, ProEx e amor, vamos chegar lá, Will. O ideal é juntar os dois, só que na ordem inversa do que você colocou aqui. Então, pessoal, a gente não pode ter o parceiro da dupla evolutiva como um objeto para que a gente realize a nossa ProEx. É isso que eu estou querendo transmitir aqui para vocês. É uma pessoa, tem sentimentos, tem os seus anseios, tem as suas vontades também, e é alguém que pode aí crescer junto com você, dinamizar a ProEx dele também junto com você. Mas o objetivo da junção de vocês, se começa para a realização de ProEx, é porque o amor ficou para trás. E é isso que eu quero construindo com vocês aqui, é um raciocínio que a gente quer ir trabalhando aqui, né? Então, a gente chega no item 3 da nossa aula, que é o Crescendo Vida Afetiva 2, dupla evolutiva. Então, ok, você encontrou a pessoa, né? Então, a constituição da dupla evolutiva, ela vai ser consequência do vínculo de afeto bem formado. Então, eu estou vivendo com uma pessoa, e aí, gente, a gente não pode ter a ansiedade de que aquela pessoa que eu estou namorando há um mês, que eu estou namorando há 2 meses, que ela seja minha dupla evolutiva amanhã para eu realizar meu ProEx e pronto, estou garantido. Não é assim que funciona, né? A gente não pode atropelar as etapas. O vínculo de afeto bem formado, ele leva um tempo para se estabelecer. Se a gente lê o manual da dupla evolutiva, o professor Valdo, ele comenta aí em vários momentos que a dupla evolutiva ela começa a se consolidar a partir do 6º mês. Então, você está juntando aí 2 pessoas que têm hábitos diferentes, que têm dinâmicas diferentes de vida, né? São 2 vidas que vão precisar se juntar. Você tem famílias diferentes. Lá em casa a gente brinca, né?
o Eduardo está acostumado com muito barulho, ele tem 10, na casa dele foram 10 filhos, né? Ele tem 9 irmãos, eu tenho uma irmã. Então, olha a diferença, a casa dele sempre muito barulhenta, a minha casa é sempre muito silenciosa. E aí, quando você junta, né, essas duas pessoas para viverem dentro de uma mesma casa, às vezes vai dar conflito, às vezes vai dar choque, e aí você precisa ter paciência. E aí é no que o Willy falou ali, né? Que as pessoas precisam se esforçar mais para constituir dupla evolutiva. Então, não é nem achar que você vai, do dia para a noite, encontrar sua dupla, ou então, tá demorando aí para a gente se entender, já vou chutar logo o barco, já vou, né, passar adiante, não vai dar certo. A gente precisa ter moderação, tanto para uma coisa quanto para outra. Se isso não atingir o que a gente trouxe ali no início, né? Se as características da pessoa não forem contra aí as questões que você entende como auto-respeito, auto-afeto e auto-valorizo, calma, segura a onda que daqui a pouquinho as coisas vão se ajeitar, né? E aí o que acontece? Você constitui a dupla evolutiva, que vai ser aí consequência desse vínculo de afeto, vínculo de amor, e aí você vai ficar mais forte para realizar os seus processos de autopesquisa. Isso quer dizer que a evolução, ela virá sim, mas ela virá de uma maneira natural. Não é, uma evolução cavada, digamos assim, no desespero de constituir uma dupla evolutiva para isso. E aí, qual que é a intenção de quando vocês têm uma vida afetiva, possam constituir aí a dupla evolutiva? É a interação positiva em evolução conjunta e intercooperação. Então, você constituiu dupla evolutiva, ou você tem aí um parceiro ou parceira. Você consegue tocar a sua vida? Porque, gente, existem casos em que a pessoa ela para a vida dela para viver só em favor do outro, né? Então, é o marido que é secretário da esposa e a esposa que é a secretária do marido. Então, ela para a vida dela, ela parou a vida profissional e ela vai só colaborar para a realização de projetos do outro. E aí, será que isso é cosmoético? Será que isso é bacana? Será que isso vai trazer felicidade para aquele casal que está junto? Então, a interação positiva, ela deve ser para a evolução conjunta e para a intercooperação, um cooperando com o outro. Outra coisa que a gente não pode esquecer, para que, né, haja esse crescendo aí, vida afetiva a dois e dupla evolutiva, é o binômio afeição-discordância. Então, ok, eu te amo, eu tenho afeto por você, mas eu discordo de alguns pontos de vista que você tem sobre determinados assuntos. Aqui também a gente vai precisar de bom senso, de equilíbrio, né? Porque não dá para ter só o afeto ou só a discordância. Então, ok, eu amo a pessoa que está comigo, mas em alguns momentos eu discordo dela. Porque, gente, aonde não há discordância, onde você concorda com tudo, muito provavelmente você está se subjugando. São duas pessoas diferentes. Como é que as pessoas são diferentes e vão pensar exatamente igual? Se você não briga, se você não tem nenhum tipo de discussão, briga no sentido bom da palavra, não é briga de violência, nada disso. Se você não tem ali pequenas discordâncias, é porque o outro está te engolindo. O professor Valdo já falou isso para a gente várias vezes. Bom, o Willy trouxe aqui para a gente a dupla evolutiva exitosa, é o resultado da ponte construída ao longo de várias vidas intrafísicas. Joia. Isso aqui que você está falando é muito bacana, Willy, porque às vezes a pessoa reconhece o parceiro de dupla dela de uma outra vida. Então bate o olho e fala, nossa, parece que eu já te conheço de algum lugar. E às vezes já foi seu parceiro muitas e muitas e muitas vidas, né? Só que você tem que ver se nessa vida essa parceria ainda é evolutiva, ainda poderá ser exitosa, se ainda existe afeto, né? Se ainda existe a possibilidade aí. Esse é um dado que precisa ser levado em consideração, mas ele não pode ser um fator decisivo, até porque corroborar aí uma vivência de uma vida passada leva tempo, né? Para que a gente tenha certeza do que está acontecendo. Bom, eu não vou conseguir agora, em decorrência do nosso tempo, destrinchar esses conceitos aí com vocês, mas tem uma parte do livro, o Manual da Dupla Evolutiva, que é muito bacana, lá na parafisiologia, que o professor Valdo, ele fala de 15
características onde, se existentes, você vai diagnosticar aí a possibilidade de você estar vivendo uma relação com uma dupla evolutiva. E aí ele dá vários exemplos, né, a respeito disso. Vale a pena vocês conferirem aí, tá lá na página 96 e 97 do Manual da Dupla Evolutiva. Dá uma olhadinha lá naquelas 15 características. Você tem parceiro? Checa lá com o teu parceiro. Façam juntos o cotejo daquilo que o professor Valdo trouxe para a gente do Manual da Dupla Evolutiva e faz o teste aí, se vocês estão no caminho. Responsabilidade afetiva, dar o seu melhor. Então tá, ok. Eu achei lá, né, meu parceiro da dupla evolutiva, tô vivendo com aquela pessoa, tô morando com ela, né, e eu amo a pessoa me ama. E aí, tá tudo garantido? Não, gente. Responsabilidade afetiva. Eu tenho afeto por aquela pessoa e eu vou me responsabilizar por aquele afeto. Como que eu me responsabilizo por afeto? Dando atenção, dando o seu melhor, se comportando socialmente, né, de maneira condizente aí com aquela relação afetiva que você tem, né? Então, a gente pode ser ingênuo? Não, a gente não pode ser ingênuo. Algumas pessoas que estão aí são carentes. Então, a depender da maneira como você se comporta, às vezes você abre margem para entrar um assédio aí por conta da sua falta de responsabilidade afetiva, de se comportar nos lugares com as pessoas com responsabilidade diante da sua dupla evolutiva ou do seu parceiro aí, né? Fora isso, as responsabilidades de casa, né? Então, parceiros de dupla evolutiva, e o professor Valdo fala muito isso no manual, importa você compartilhar a moradia. E aí, atender essas necessidades materiais, vocês estão atendendo de forma conjunta ou está ficando mais pesado para um do que para outro? A gente tem casos aí em que, às vezes, né, um dos parceiros da dupla deu um tempo no trabalho para estudar e o outro está dando suporte, mas esse suporte ele vai ser ad eterno, que a gente fala, ou vocês combinaram aí um tempo específico, né, para que isso aconteça. Então, a gente precisa se responsabilizar afetivamente pelo nosso parceiro, né? Eu dou o meu melhor. E o que é a reciprocidade afetiva? O meu parceiro pensar igual. Ok, eu tenho responsabilidade pelo meu afeto e eu vou dar o meu melhor. Eu não preciso cobrar do meu parceiro não precisa cobrar de mim. Naturalmente, você quer dar o melhor para o seu parceiro e o seu parceiro quer dar o melhor dele para você. Bom, e tem uma parte aqui, pessoal, da Enciclopédia da Conscienciologia, tem um verbete que é muito legal, que é o verbete do professor Pedro Fernandes, que é o oaristo. Que o oaristo é o diálogo afetuoso entre os parceiros da dupla evolutiva. Então, como eu falei, né, às vezes a gente fala um pouco de amor aqui, a gente fala relação afetiva, afeto, afetividade. Não, quando a gente está falando de duas pessoas juntas, a gente está falando de amor, de pessoas que se amam. E como é que pessoas que se amam se comportam? Então, é muito bacana esse verbete, eu recomendo aí para quem está assistindo a aula, que vocês deem uma olhada no verbete oaristo, e aí lá na fatologia o professor Pedro traz alguns exemplos desse oaristo, né? Então, o ato de gostar de conversar com quem se ama, a conversa antes de dormir, a troca de ideias confidenciais, o papo apaixonado, o entretenimento íntimo, os debates no aconchego do lar, a conversa carinhosamente entabulada, o sorriso afetuoso, a doçura das palavras, a ternura externalizada na fala, o apelido carinhoso, o ato de cercar a pessoa amada de atenções. Olha só, você dá atenção para o seu parceiro da dupla evolutiva. Porque uma das coisas que eu me questiono, assim, né? Então, ok, você encontrou o amor da sua vida, você está vivendo uma relação super bacana, é seu parceiro de dupla, e aí o que acontece? Vocês trabalham, então um sai de casa às 7 horas da manhã, volta às 8 horas da noite, o outro idem, às vezes o outro dá aula à noite, né? E aí, final de semana, vocês têm para ficar juntos. O que vai fazer? Cada um vai itinerar para um lado. Uai. E aí, cadê, né, a atenção ali com o seu duplista, com o seu parceiro?
Qual que é o momento que vocês conseguem ficar juntos para trocar esse afeto? Porque se vocês não conseguem ter um tempo juntos, provavelmente esse amor, né, essa relação afetiva, ela tende a não dar certo. Porque o afeto, ele precisa ser regado, ele precisa ser diariamente ali, ser cercado de atenções, de fato, né? Então, quando a gente fala dupla evolutiva é para a realização de PROEX, tá, mas e o afeto, e a atenção à sua dupla, e a vontade de estar junto, isso tudo que está sendo colocado aqui dentro da fatologia do verbete Aristo. Faz sentido você viver com alguém para falar que você tem uma dupla? Isso a gente precisa se questionar. A importância de se dar e receber afeto regularmente. Não é uma vez por mês. Porque, como eu disse, né? A pessoa sai para trabalhar às 8 da manhã, volta às 8 da noite. Às 8 da noite o outro está lá na faculdade dando aula, porque é professor universitário, vai chegar em casa às 11h30. O que vai acontecer? Vão os dois estão mortos de cansados, né? E aí vão dormir e no final de semana vai cada um para um lado para itinerar, ou para dar um curso, ou, né, para escrever verbete, etc. Por que vocês não fazem isso juntos? Por que não ter uma convergência aí? Se cada um vai ter a sua individualidade, quando a gente fala, né, de profissão, ou até de voluntariado, às vezes um voluntaria numa IC, outro voluntaria numa outra, mas qual é o momento que vocês vão se encontrar para juntos aí seguir com essa vida afetiva, né? Então, o apoio emocional diário, a importância de se dar e receber afeto regularmente, as preocupações compartilhadas e, olha só, os temperamentos convergentes, complementares e complementados. Não dá, às vezes, para você ter um relacionamento afetivo com uma pessoa que tem um temperamento muito diferente do seu. Né? Os temperamentos, eles precisam ser aí iguais? Nunca, né? Você nunca vai encontrar uma pessoa que tem um temperamento exatamente igual ao teu, mas eles precisam ser convergentes, complementares e concatenados. E, é claro, faz parte as discussões ocasionais, as diferenças de opinião e o ato de discutir a relação. A relação não quer dizer que vocês vão ficar o tempo todo brigando, discutindo. Discutir a relação leva a relação para frente. Faz com que vocês aparem aí as arestas, né? E possam aí seguir em prol de uma relação exitosa. Bom, é possível realizar PROEX sem dupla evolutiva? E aí, pessoal, vocês responderam aqui a pergunta? É possível? O que vocês acham? Eu vou dar um tempinho aqui para vocês responderem essa pergunta, sim ou não. Vamos ver aqui se o pessoal... Sim! Recebi um sim bem grande aqui. Quem mais? Bom, eu vou ficar com esse sim. Depende da PROEX, mini PROEX. Bom, legal. Eu tenho uma opinião a respeito, depois aqui no final eu vou manifestar a minha opinião. Mas o que acontece? Vocês concordam que a gente ressoma e dessoma sozinho? Então, a menos que eu tenha um irmão gêmeo, né? Eu vou vir para esse mundo aqui, eu vou ressomar sozinho. Tô lá na barriga da minha mãe e vou chegar aqui nesse mundão sozinho. E quando eu dessomar também, né? É um caminho que só eu vou seguir. Partindo desse pressuposto, a gente verifica que é possível, sim, realizar PROEX sem uma dupla evolutiva. Agora, vai ser, talvez a sua PROEX vai ser a mais completa, ou vai ser da maneira mais satisfatória, como é que é isso, né? Às vezes você tem lá 10 projetos, né, para serem realizados, e desses 10 projetos, um depende aí da sua dupla, né, de você conseguir dupla, às vezes um vai ficar para a próxima vida, enfim. Mas penso eu que é possível realizar PROEX sem dupla evolutiva, mas às vezes a gente perde aí uma oportunidade de autoconhecimento, de interassistencialidade e de evolução pessoal, né?
Então, é óbvio que para realizar a ProEx, né, e lá no manual da dupla evolutiva, o professor Valdo comenta muito sobre isso. Se a gente tem um parceiro, se a gente tem uma dupla, esse caminho ele fica menos tortuoso, digamos assim. Mas, gente, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, não vale tudo para ter uma dupla evolutiva ou para ter um parceiro. Definitivamente, não vale tudo. O que vale mesmo é você ter coerência, você se autorrespeitar, você ter o autoafeto e você ter o seu autovalorismo. Se isso tudo conjuminar com uma pessoa viver com você, ok. Agora, se você eventualmente vai passar um período da sua vida aí sem dupla, isso não vai te impedir de você realizar as atividades que você considera importantes, né? Então, ressomamos e dessomamos sozinhos, mas é claro que caminhar com uma pessoa que nos entenda, né, cujo temperamento seja convergente, como a gente falou, que acrescente na nossa vida, vai trazer sim uma oportunidade de autoconhecimento, de interassistencialidade e de evolução pessoal. Você está com dificuldade para conseguir a sua dupla evolutiva, ou pelo menos um parceiro afetivo, né? Viver a dois exige concessões cosmoéticas. Qual é o seu nível aí de rigidez? Porque às vezes a pessoa ela quer ter um parceiro, mas ela quer ter um parceiro daquele jeito que ela imagina, que ela idealiza, né? E às vezes isso não existe. Porque defeitos todos nós temos. Se não tivéssemos os nossos defeitos, não estaríamos aqui. Então, qual que é o seu nível de rigidez aí com o defeito do outro? Com o defeito, né, entre parênteses, com aquela característica que não bate com a sua característica. Então, fica a reflexão. Eu penso que é possível, sim, realizar, mas, às vezes, a gente perde a oportunidade aí de realizar outras atividades por conta da nossa própria rigidez. E o que eu quero deixar aqui, né, para a gente, como, digamos, como resumo aí da nossa conversa, né, não sei aí o que vocês estão achando, a gente está a 7 minutos do final aqui, se vocês quiserem colocar mais perguntas aí e colocar as impressões de vocês sobre o que nós conversamos aqui, ainda temos esse tempinho. Mas, eu acho que a base de tudo é essa aqui, ó. Para ser dois, é preciso saber ser um. Esse quadro é um quadro que a gente tem em casa, eu e o Eduardo. Esse quadro quem pintou para a gente foi o Pedro Marcelino, que nós entendemos ser aí a síntese do nosso relacionamento, do nosso afeto, que é o fato de eu não ser a metade da laranja dele, nem ele ser a minha metade da laranja. Nós somos 2 laranjas inteiras, temos aí cada um as nossas metas, as nossas individualidades, mas a gente procura sempre dar aí o nosso melhor, né? Ser 2 laranjas inteiras, para que a gente possa, de fato, ajudar o outro, dar o melhor de si para o outro, e não esperar que o outro me complete. Isso, acho que é uma das grandes falácias aí, um dos grandes mata-burros, né, que é o conceito que a gente tem romantizado de alma gêmea, aquela pessoa, né, perfeita para mim, que vai ali ser a tampa da minha panela. Não é por aí, né, gente? Então, para ser 2, é preciso saber ser um, né? Seja uma laranja inteira para você encontrar outra laranja inteira, para que ninguém seja aí um peso para o outro, que aquela pessoa não compartilhe aí das coisas que você acha importante também, enfim. O Willi está dizendo aqui, o assunto é interessante, pouco abordado na CCCI. Existe verbete sobre concessão cosmoética, acho que o título é esse mesmo. Existe esse verbete, e eu concordo, esse assunto ele precisa ser mais debatido, porque a gente está falando aí de consciências, né, e consciências que resolveram viver juntas por algum motivo. E por que em determinado momento essa relação não dá certo? Será que faltou aí um diálogo? Será que faltou uma ajuda? Será que faltou menos rigidez aí, como a gente falou, né? Então, a gente precisa discutir mais esse assunto mesmo. Mas era essa imagem que eu queria deixar aqui para vocês. Para ser 2, é preciso saber ser um. Espero que, né, a gente tenha conseguido aí
ampliar um pouquinho mais os horizontes aí a respeito desse assunto, né? Quero voltar aqui e lembrar que os conceitos de alto valor, autoafeto e autorrespeito, eles têm que vir antes dessa constituição aí de uma relação afetiva e até de uma dupla evolutiva. Então, se ame, se respeite, se dê valor, que vai chegar aí a pessoa certa para compartilhar a sua vida com você. Vamos debater mais sobre este tema, sim. Muitos assuntos são mais abordados no nível mental somático e não falamos de amor. Por isso que a gente puxou o slide aqui, né? Amor. Afeto é amor, gente. Né? Vamos falar o bom português aí, é muito mais fácil para a gente entender. E é isso. Quando a gente está falando de amor, a gente também está falando de consciência, de mental soma, não precisa ser só o psicossoma do lado pejorativo, né? É muito bom amar outra pessoa. Então, quero agradecer aí vocês, a participação aqui na nossa web. O Willi diz, outros acham que mental soma é só intelectualidade. Foi abordado na tertúlia hoje. Não, mental soma não é, né, Willi, só intelectualidade. Mental soma também é a gente ter discernimento. O Eduardo, meu duplista, ele tem uma frase que ele fala, o amor está entre as orelhas. Então, a gente pode usar o nosso discernimento aí também para usufruir aí do amor, né? Então é isso, gente. Quero agradecer aí a presença de vocês, agradecer a Apex, agradecer o Caio que está aqui um abraço para todo mundo. E é isso, até a próxima oportunidade. Obrigada, boa tarde.